Graças a Deus. Aprendeu o significado da vida antes e depois. Algumas vezes desejamos saber como surgiu este mundo. A Bíblia diz que o mundo foi feito por Deus, mas também nos mostra quem é Deus. A Bíblia revela a personalidade dele, o seu caráter e o seu plano para a criação. A Bíblia revela o desejo mais profundo de Deus relacionar-se com as pessoas que ele criou. Deus deu o último passo em direção à reconciliação, o retorno a Deus conosco, através de sua visita histórica ao planeta na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Os céus e a terra estão aqui, nós estamos aqui. Deus não precisava criar o universo, ele escolheu criá-lo. Por quê? Deus criou o universo porque ama cada um de nós. A história da humanidade e da criação muito nos ensina sobre Deus e nós mesmos. Somos mais importantes do que os animais. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Como que Deus criou exatamente a terra? Apenas a Bíblia mostra um único Deus supremo criando a terra, por um grande amor e dando às pessoas um lugar especial nela. O lugar que você está é especial. Para onde você vai ao sair daí, guarde bem, não vá onde vão os maus. Afaste-te do mal, desvia-se dele e passe de lado. Em quanto tempo Deus criou o mundo? A Bíblia não especifica a duração. No entanto, não é quanto tempo levou para criar, mas como Deus criou. Criou o homem e a mulher como seres únicos, capazes de comunicar-se com ele. Não importa em quanto tempo Deus fez o mundo, se em alguns dias ou alguns bilhões de anos. O importante é que ele criou exatamente como desejava. Deus viu que o seu trabalho era bom, muito bom. Não devemos estar satisfeitos com o trabalho realizado se Deus não aprovou. O que você tem feito para agradar tanto a Deus quanto a você? O homem foi feito alma vivente. Deus soprou na nossa narina. Muitos se vangloriam em suas conquistas, habilidade, pensando nas suas forças. Outros sentem-se desvalorizados ou por não possuírem muitas habilidades. Na verdade, nosso valor não provém de nossas realizações, mas de Deus que criou o universo e escolheu presentear-nos com o dom da vida. Por que usar o dom da vida para o mal? Faça como ele, valorize a vida, volte para Deus. Qual é o título? Qual é o tema da mensagem? Aprender o significado da vida antes e depois. Antes, o início da humanidade, está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 3, 4 e 6. Antes, o início da humanidade, da salvação, Adão e Eva e seus dois filhos, Caim e Abel. Só havia eles. A obrigação de Abel era cumprir o propósito para Deus. Caim não entendeu que Abel, o seu irmão, fez bem. Adão e Eva, no jardim, eram sem pecado. E ordenou Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. As árvores realmente existiam, simbolicamente. A vida eterna, viver para sempre com Deus, era representada pelo comer do fruto da árvore da vida. As árvores existiam e possuíam propriedade especial, fórmula da fé. O pecado do primeiro casal, Adão e Eva, separou-os da árvore da vida, impedindo de obter a vida eterna. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden. A vida no jardim do Éden era como a vida no céu, tudo era perfeito. E se Adão e Eva tivessem obedecido a Deus, eles poderiam viver ali para sempre. Após desobedecer, Adão e Eva não mais mereceram o
paraíso e Deus os mandou partir. Se continuasse a viver no jardim e a comer da árvore da vida, viveriam para sempre, mas seu estado de pecado significaria tentativa de esconder-se de Deus por toda a eternidade. Gênesis capítulo 3. Assim como Adão e Eva, todos nós pecamos e fomos separados da comunhão com Deus. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, porque viu o Senhor a maldade do homem se multiplicar sobre a terra. Então, arrependeu-se o Senhor Deus de haver feito o homem sobre a terra. Pesou-lhe o seu coração. Quer dizer, Deus se entristeceu pelo que as pessoas haviam feito. Deus se entristeceu que as pessoas escolhesse o pecado e a morte. Então disse o Senhor Deus: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porém os seus dias serão 120 anos. Devemos com alegria dar a Deus o melhor de nosso tempo. Caim e Abel. Caim não entendeu que Abel, o seu irmão, fez bem. Deus ficou contente com Caim e com o seu sacrifício, mas rejeitou Caim. Caim e Abel. Caim não entendeu que Abel, o seu irmão, fez bem. Deus ficou contente com Abel e com o seu sacrifício, mas rejeitou Caim e o seu sacrifício. Abel era piedoso e Caim, seu irmão, era ímpio, pessoa que ainda não tem a fé de Deus. No livro de Provérbios diz assim, entre aspas, o sacrifício dos ímpios é abominação a Deus. Deus detesta quanto mais oferecido com intenção maligna, fecha aspas. Eirou-se Caim fortemente, ficou furioso e decaiu-lhe o seu semblante, fechou a cara e o Senhor disse a Caim, por que te iraste? Você ficou com raiva? E por que decaiu o teu semblante? Por que anda carrancudo? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo. Quer dizer, ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Você precisa dominar os desejos ruins, Caim. Caim não pensava isso. Caim não conseguia pensar que alguém poderia tomar o seu lugar, porque ele era o mais velho, o primogênito. Na palavra de Deus, ele tinha o direito de ser o líder da família, de ser o governador da casa. É aquele que decidiu, está decidido. E Caim está preocupado. Caim, eu que vou comandar e começar a humanidade, eu estou em risco de perder o meu direito de começar a humanidade, porque o meu irmão Abel, que é mais novo que eu, ele fez um sacrifício a Deus e Deus recebeu, Deus se agradou de Abel e Deus não quis saber de mim, nem do meu sacrifício. Mas aquela ira, aquela mágoa, aquela revolta ia crescendo e foi se agigantando de uma tal maneira que se tornou maior do que Caim. Se Deus continuar preferindo Abel, todos os descendentes que virão, tanto de Abel como os meus, serão governados por ele. E eu que sou o mais velho, eu preciso resolver esse problema. Era tão fácil resolver esse problema para Caim. Deus falou, Caim, faça como Abel, seu irmão, fez. Eu aceitei o que Abel fez, porque ele fez bem. Se fizeres bem, haverá aceitação para ti também. Eu não te rejeitarei. Era tão fácil, mas ele não quer. Ele está maquinando uma solução própria. Se Abel, meu irmão, deixar de existir, Deus não teria outra escolha, porque aí ficaria só eu como descendente do pai e da mãe. Eu que vou começar a humanidade, Deus não vai ter escolha. Ele terá que se agradar de mim. Se Abel morresse, os meus problemas estariam resolvidos. Aí Deus ia ter que resolver. Deus ia ter que me honrar.
Deus ia ter que me preferir, seria a única opção. Caim ficou desejando que Abel morresse, mas Abel não morria. Um dia, Caim, já corrido pela inveja, pelo ciúme, pelo ódio, pela amargura, já achando normal o que ele iria fazer, já aceitando o que iria fazer, e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E saiu Caim da presença de diante do Senhor, e tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela teve um filho. Chamou o seu nome de Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. A terra não era mais o paraíso perfeito que Deus planejara. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Viram os filhos de Deus são os descendentes de Sete. As filhas dos homens são os descendentes de Caim. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porque os seus dias serão 120 anos. A morte de Caim pelo injusto, a morte de Abel, aleluia, pelo injusto Caim, gerou-se simplesmente morte. Essa união entre o justo e o ímpio levou à maldade. Os justos passaram uma convivência iníqua. Como resultado, a terra corrompeu-se e encheu-se de violência em todo o mundo. O sangue de Abel, porquanto Caim o matou, o acusava. E disse Deus: A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. A morte de Abel pelo injusto Caim gerou-se simplesmente morte. O exemplo de Caim, que matou Abel, foram matando os homens e mulheres que viveram milhares de anos, terminaram matando o maior justo que já existiu. Jesus foi morto pelos lavradores, os descendentes de Caim, porque Caim era lavrador e Abel pastor de ovelhas. Lê uma pregação que abrange todo o período da humanidade. Mateus capítulo 16, versículo 18. Deus em Cristo Jesus salva tanto os descendentes de Sete e de Caim. O seu amor perfeito o faz misericordioso. Deus não desejou a morte de Caim. Deus quer que todas as pessoas voltem para ele e tenham a vida eterna, que fiquem longe da morte e do sofrimento eterno. Enquanto há vida, há esperança. Cristo Jesus caminhou nesse deserto que estamos 33 anos aproximadamente. Nunca perdeu a esperança do futuro que esperava por ele, os céus. Está escrito aos Romanos 3, capítulo 3, versículo 9. Não há um justo, nenhum sequer. Por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque se pela ofensa, quer dizer, agravo de um só homem, Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, que é Jesus, o dom da justiça, sim, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo Nazareno. Porque Jesus é Deus e homem, ligando nossa vida dele. Deus se fez homem, João capítulo 1, versículo 1. Antes ninguém viu Deus, só ouvia. A palavra que o povo ouvia se fez carne. Antes ouviram, viram, depois continuamos a ouvir e a sentir. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar
dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Pois assim, por uma só ofensa, agravo, veio o juízo, quer dizer, veio a morte e o sofrimento eterno sobre todos para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça, Jesus, sobre todos os homens, para a justificação da vida. Como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um Jesus, o Deus que se fez homem, muitos serão justificados. O Senhor Jesus Nazareno foi sacrificado por todas as iniquidades do ser humano. Sua morte satisfez as condições de Deus para a remissão, quer dizer, perdoar do pecado. Para cumprir a punição pelo pecado, uma vida tinha que ser sacrificada para que a oferta fosse perfeita. Deus escolheu dar a si mesmo em sacrifício. Qual foi o modo que Deus escolheu para nos comprar? Manifestou-se vindo do céu o presente da eternidade para toda a humanidade, vida eterna. Antes, as dívidas de uma pessoa podiam levá-la a ser vendida como escrava, mas o parente próximo podia redimi-la, pagar a importância, comprando a liberdade dela. E depois, Cristo Jesus comprou a nossa liberdade. O preço pago foi sua própria vida. Cristo Jesus colocou-se em nosso lugar, pagou o preço de morte por nosso pecado e satisfez completamente as exigências de Deus. Explica melhor, irmão. Antes, a exigência de Deus, o caráter de Deus, a natureza e a vontade de Deus foram reveladas na lei, nos 10 mandamentos. A revelação era perfeita e incompleta. As leis, 613 leis, os 10 mandamentos, antes faz as pessoas perceberem os seus pecados, mas não pode dar vida. É a vida eterna. Antes, para uma pessoa ser salva, teria que obedecer lá com perfeição, sem errar em um só ponto dos 10 mandamentos. Senão, pecava em todos os 10. Era uma apedrejada. Antes era assim. Qual de nós conseguiríamos obedecer às leis judaicas, os 10 mandamentos, sem pecar em um só ponto dos 10 mandamentos? E depois, a revelação é perfeita e completa. Deus se fez homem. A vinda do Senhor Jesus, o Deus conosco, ele deu maior vigor, a misericórdia, o amor, a fidelidade, o perdão de Deus que ele usa para lidar conosco. Jesus, o Deus conosco. E graças a Deus. O tema é aprender o significado da vida antes e depois. Jesus diz: saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. O discípulo Pedro orgulhosamente disse a Jesus que estava pronto para morrer por ele, mas Jesus o corrigiu. Disse-lhe o discípulo Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós me conheceis, a mim também conhecereis o meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe o discípulo Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como diz tu, mostra-nos o Pai. Como caminho, Jesus é aquele que conduz ao Pai. Como verdade, ele é a realidade de todas as promessas de Deus. E como a vida, ele usa sua existência divina a nossa agora e eternamente. Jesus é a imagem visível e tangível do Deus invisível. Ele é a revelação completa de Deus. Jesus explicou a Felipe, que queria ver o Pai,
que conhecê-lo é conhecer Deus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Apesar de os discípulos terem perguntado a Jesus sobre a sua morte, nunca se preocuparam com o que ela significava. Estavam mais preocupados com eles mesmos. Se Jesus fosse embora, o que lhe aconteceria? Pelo que também Deus o exaltou-lhe soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. A morte na cruz, entre aspas, crucificação, fecha aspas, era uma forma de pena capital que os romanos usavam para executar criminosos notórios, sabido de todos. Era terrivelmente dolorosa e humilhante. Os prisioneiros eram pregados e amarrados numa cruz, abandonados para morrer. As pessoas condenadas poderiam levar vários dias para morrer. Geralmente morria por asfixia, uma vez que o peso do corpo enfraquecido tornava a respiração cada vez mais difícil. Jesus, o nosso querido, morreu como alguém que tenha sido amaldiçoado. Gálatas capítulo 3, versículo 3. Como é espantoso que o homem perfeito tenha sofrido essa morte vergonhosa, para não termos que enfrentar o castigo eterno. A morte do Senhor Jesus se tornou a nossa. A morte de Jesus Nazareno acabou com a morte. A morte encontra a vida, ela não é o fim. A morte é o início da vida eterna. A morte não é o fim, antes é a porta da entrada para uma nova vida. É a vitória garantida. Deus nos deu suas melhores dádivas, seu Filho, seu perdão e a vida eterna. Se Jesus não tivesse vivido, toda a humanidade morreria, morte eterna, sofrimento eterno. O testemunho não é a exibição que podemos fazer por Deus, é a prova e o testemunho do que Deus fez por nós. O testemunho do Senhor Jesus é o testemunho da obediência. Sem Jesus Nazareno não temos nada que seja eterno. Todas as pessoas devem morrer, mas a morte não é o fim. Antes, a morte é apenas a porta de entrada para uma nova vida, vida eterna. E a Bíblia resume de Gênesis a Apocalipse, falando da vida eterna. Enquanto há vida, há esperança. Graças a Deus. Na próxima oportunidade, se Deus quiser, o título será Salvação, Retorno a Deus. O sacrifício do Senhor Jesus é absoluto, puro e final. Outro título. Por que devemos conhecer o caminho que leva a Deus? E como podemos conhecer o caminho que leva a Deus? Outro título. Não perder Cristo Jesus de vista. Outro. Deus está dando conhecimento do fim de todos os reinos terrenos, o que é o contrário ao seu reino eterno. Outro título. Nascer do alto, entre aspas, fecha aspas, nascer do alto, ou nascer de Deus. Outro título, Páscoa, qual o significado? Outro título, como Deus foi justo em seu plano para nos salvar. Que bom, graças a Deus, que Deus continue abençoando a todos, em nome do Senhor Jesus Nazareno, o nosso Rei.